Graça e paz, irmãos, mais uma vez, bom dia. É uma alegria sempre estar com os irmãos e poder adorar a Deus, podermos cantar cânticos que exaltam o seu santo nome, que reconhecemos também dentro da nossa pecaminosidade, a redenção e a misericórdia do Senhor. Sempre uma alegria, sempre um regozijo que o Senhor nos permite ter. Nessa manhã, queridos, nós vamos continuar a nossa série no livro de Esdras e Neemias, e dessa vez nós vamos caminhar no capítulo 8. Esdras, capítulo 8. Nosso objetivo é fazer a exposição de todo o capítulo, do versículo 1 até o versículo 36. Mas nós não leremos o capítulo inteiro agora. Eu farei primeiramente uma leitura do versículo 1 até o versículo 20. E depois, durante a sequência da exposição, nós leremos o resto do texto. Esdras, capítulo 8, verso 1 ao 20, nesse primeiro momento. Depois seguiremos. Estes são os chefes de famílias e esta é a genealogia dos que voltaram comigo da Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Ratus. Dos filhos de Secanias, dos filhos de Paros, Zacarias. E com ele foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paate Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zabadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 170 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Eu os reuni perto do rio que corre para Avá, onde ficamos acampados 3 dias. Atentando para o povo e para os sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, bem como Joaribe e Elnatã, que eram sábios. Eu os enviei a Ido, chefe de Casífia, e lhes dei as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos, em Casífia, para que nos enviassem ministros para o templo do nosso Deus. E como a mão bondosa de Deus estava sobre nós, eles nos enviaram um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos em número de 18. Também mandaram Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, e em número de 20. E dos servidores do templo que Davi e os príncipes haviam escolhido para ajudar os levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar, pedindo a Deus por iluminação. Senhor maravilhoso, é o Teu Santo Espírito que pode nos fazer compreender a Tua palavra. Nós estamos diante de uma história que se passou há muitos anos atrás e que, registrada na Tua Santa Escritura, está aqui nessa manhã para nos edificar. Cremos nisso, cremos que o Teu livro sagrado, a Tua palavra, Senhor, ela é muito mais do que mera escrita, é muito mais do que mero registro de uma memória de um dos Teus servos como Esdras. Mas é a Tua palavra que edifica e fala conosco nessa manhã.
E nós rogamos exatamente isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha a nós e fale conosco e nos transforme mediante a Tua palavra santa e maravilhosa, para a Tua glória, ó Deus bendito. Em nome de Cristo Jesus, nosso Redentor. Amém. Queridos, sem dúvida alguma, uma das coisas mais importantes da vida do crente é a adoração. Nós não precisamos desenvolver muito isso, porque isso, sem dúvida, é alguma coisa que os irmãos têm já, de uma certa forma, estabelecido no seu coração. Adorar a Deus, louvá-lo, engrandecer o seu santo nome, é aquilo que é de mais central na nossa vida. E isso é tão importante e tão fundamental, que tanto a redenção, ou a história da redenção, como a história da missão, que está envolvida também com a história da redenção, culminam com a adoração. Nessa manhã nós vamos ver exatamente isso acontecendo. Esdras, como os irmãos já sabem, porque foi falado na semana passada, é um daqueles homens que Deus chamou para que liderasse o povo, para que saindo do exílio babilônico, retornassem agora para Jerusalém. Os irmãos estão lembrados que o povo de Israel, especificamente o povo do sul de Israel, Judá, tribo de Judá, estava em cativeiro na Babilônia. Os irmãos devem lembrar disso quando, por exemplo, nós lemos a história de Daniel. Daniel é um daqueles príncipes, é um daqueles filhos de nobres dentro da família de Judá, da tribo de Judá, e que foi encarcerado, e que foi levado para as cortes do rei Nabucodonosor, e consequentemente também para servir nas cortes dos reis que se seguiram. E dentre eles aqui o caso de Artaxerxes, esse rei medo-persa que governava a região e tinha, portanto, tomado o império que outrora era da Babilônia, agora do Império Medo-Persa, coisa que havia sido, inclusive, profetizada por Daniel através de visão, mas que agora, pelo movimento do próprio Deus, pela soberania de Deus, na sua providência, Artaxerxes permite, numa segunda leva, vocês vão lembrar que a primeira leva, o primeiro êxodo do povo da Babilônia para Jerusalém foi ainda no governo de Ciro, quando ele institui, a fim de agradar a todos os deuses, nós já conversamos sobre isso, ele permite que o povo saia da Babilônia e volte para Jerusalém, e é exatamente quando quando começa a ser reconstruído o templo. Os altares são estabelecidos e o templo começa a ser reconstruído, e nós vimos que ele está exatamente nesse processo de reconstrução. E agora nós temos uma nova crise em meio à construção do templo. Alguns anos se passaram e Esdras lidera o povo para esse novo êxodo. E fica muito claro, nós estamos lendo as memórias de Esdras, vocês viram que ele está falando na primeira pessoa. Então, nós estamos lendo aqui um documento que foi escrito pelo próprio Esdras, o próprio punho de Esdras. E há uma nova crise que vai se instaurar, que vai se estabelecer. Esdras claramente deseja mostrar que há uma semelhança entre o êxodo de Israel, aquele primeiro, onde Moisés levou o povo saindo do Egito para Canaã, e agora Deus tem levantado o primeiro Zorobabel, agora Esdras, para fazer esse êxodo um segundo êxodo, onde o povo sairá da Babilônia e retornará para Jerusalém, aquilo que outrora foi chamado também de a terra prometida, ou Canaã. Mas um problema vai se instaurar, e nós vamos ver, não deu para tanto na primeira leitura observar isso, mas na sequência do texto vai ficar mais claro, que há uma tensão aqui. E o problema é que, como eles vão chegar, e como eu disse, e dentro da centralidade da adoração na vida do crente, como é que eles vão adorar a Deus se não há sacerdotes? Então agora, essa tensão está estabelecida, em que como é que o povo volta para a terra, mas não pode adorar a Deus. E como é que isso será resolvido, considerando que voltar à terra envolve exatamente adorar a Deus. Vocês vão lembrar, por exemplo, que quando o Senhor apareceu a Moisés na sarça ardente, e ele disse, olha, você vai lá para o Egito, e você vai dizer a Faraó, para libertar o meu povo, para que eles saiam, porque eu quero que eles me adorem. Perceba, portanto, que a saída, o êxodo de Israel,
do Egito tinha como finalidade última, não meramente a liberdade do povo, mas mais do que isso, a liberdade do povo para adorar a Deus. Isso é importante para que a gente considere que a liberdade do povo agora também, ao sair da Babilônia, é também para adorar a Deus. O Senhor sabe que muito mais do que apenas estarem livres do cativeiro de um império como o Medo-Persa, ou mesmo livres para terem seus comércios e desenvolverem aí, voltar à sua terra natal, com as saudades e nostalgias que isso deveria ter, muito mais do que isso, o mais importante era a adoração. O mais importante era a vida de louvor e adoração ao Senhor. Queridos, isso é algo interessante. Enquanto vinha para cá para adorar a Deus com os irmãos, estava conversando com minha esposa e uma coisa curiosa, enquanto conversava, ela me falou. Eu não sei quantos sabem disso, mas há algumas pesquisas que mostram que a última coisa que alguém com danos mentais por causa de Alzheimer esquece é a música. E isso é muito curioso. Porque pessoas podem, através lá das suas conexões neurais, ir perdendo memórias recentes, depois vão perdendo memórias mais antigas, mas as músicas que elas aprenderam nesses períodos permanecem. Porque estão em um lado diferente do cérebro, uma parte diferente do cérebro. Mas eu acredito que há algo a mais em sabermos isso. É a importância realmente da música como recurso de memória e como adoração a Deus. Enquanto cantamos aqui e louvamos ao Senhor através de cânticos, nós não estamos apenas declarando, fazendo uma oração, mas nós estamos também sendo lembrados daquilo que não podemos esquecer. Daí, portanto, a ideia da adoração ao Senhor está envolvida também com declaração daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz. Portanto, o povo, ao voltar para Jerusalém, está em busca de adoração, mas também naturalmente sendo levados a lembrar-se do Deus que eles servem. E é por isso que nessa manhã, queridos, nós vamos observar que esse padrão que Deus estabelece de resgatar o seu povo, libertá-lo do cativeiro e levá-lo para adorá-lo, é um padrão que está tanto no Antigo Testamento, mas que é cumprido especialmente por Cristo. E nessa manhã nós vamos observar que Cristo restaura ou está restaurando o seu povo para adorá-lo. Primeiramente, nós encontramos a lista, no versículo 1 ao 14, uma grande lista de genealogia. E talvez enquanto você ouvia a leitura, você talvez aí casado, talvez com grávida, ou sua esposa grávida, pensando assim, será que é um desses nomes que eu vou atribuir para os meus filhos? Ou talvez você tenha dito, isso jamais vai acontecer, né? Esses nomes aqui, vamos excluí-los da lista. Bom, já temos alguns nomes para excluir da lista. Mas, queridos, as genealogias não servem somente para dar criatividade para os pais escolherem nome de filhos. Mas elas nos servem para falar alguma coisa a respeito do cumprimento da promessa de Deus. Esses nomes que estão sendo trazidos aqui dentro de famílias mostra a providência do Senhor e o seu cuidado para com o seu povo de maneira específica e nominal, queridos. Deus não é um Deus que se relaciona com o seu povo de boiada. Deus se relaciona com o seu povo nominalmente. Vocês conseguem imaginar? Essas pessoas aqui nós não fazemos ideia de quem sejam. E quando eu falo os nomes, não vem nenhum rosto na sua mente, né? Nós não vamos saber quem são, pelo menos não agora. Talvez, chegando lá na Novos Céus e Nova Terra, quando o Senhor restaurar todas as coisas, nós podemos dizer assim, quem é Cefatias? É que eu li, eu estou muito curioso para saber quem é Cefatias. Mas, mais do que simplesmente a nossa curiosidade, nós observamos o cuidado de Deus, o cuidado nominal de Deus.
Mas também há alguma coisa interessante aqui, quando nós comparamos o capítulo 8 com o capítulo 2, que também tem uma genealogia. A diferença é que a genealogia do capítulo 2 é muito maior. Nós estamos observando aqui que esse segundo retorno, ele é mais tímido. Ele é menor com Esdras. E alguma coisa surge também para que nós reflitamos. É que perceba bem, havia muitas pessoas que ficaram na Babilônia, que não quiseram ir para Jerusalém. Eu quero que você pense o seguinte, né? Imagine você que sai daqui de Olinda e você vai, sei lá, para a Suíça. Vamos pensar aí num país que realmente há uma diferença considerável. Você vai lá, Zurique, você começa a morar em Zurique, você monta um negócio, a coisa está indo muito bem, né, um negócio de fazer chocolate. Suíça, tal, você está fazendo um chocolatinho e a coisa está progredindo. Então você descobre que há um chamado para que as pessoas voltem para Olinda. Problema. Olinda está devastada, destruída. Prefeitos anteriores de Olinda acabaram com a cidade. Isso não é ficção. Então, o que a gente observa é que muitos, olhando para essa situação, disseram assim: não vale a pena voltar. O que eu vou fazer em Jerusalém? Está tudo dando certo aqui. Eu vou perder meu tempo em Jerusalém. Nós também somos lembrados de que, apesar das conexões, vamos dizer assim, genéticas, biológicas, familiares, essa lista é uma lista que foi preenchida pela fé. O povo que está seguindo para Jerusalém, não está seguindo para Jerusalém porque acredita que lá vai ter prosperidade. Porque pelo menos os seus olhos não mostram isso. Eles estão indo para uma terra devastada. Estão indo para uma cidade sem muros. Essa vai ser a atenção do livro de Neemias. Uma terra, portanto, que está suscetível a guerras, suscetível a invasões. O que fazer ali, a não ser que você creia nas promessas de Deus? Porque Deus havia prometido, por boca de seus profetas, que assim como ele levaria o seu povo em cativeiro, ele também traria de volta o quem? O seu povo. Quando essas pessoas disseram, não vou voltar, o que elas estavam dizendo, em outras palavras, é: eu não pertenço a esse povo. Portanto, quando nós estamos olhando aqui para essa história e para esses nomes, nós estamos vendo aqueles que creram na promessa. Aqueles que creram realmente, chamados pela fé para seguir o caminho do Senhor. Queridos, isso nos mostra que esse padrão que o Senhor estabelece, que nós visualizamos aqui no caso de Esdras, não é muito diferente do padrão que Cristo estabeleceu em nós. Porque realmente muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A palavra, a pregação, ela é anunciada, mas muitos, ao invés de estarem agora ouvindo a Deus e adorando a Ele, estão agora, como nós estamos ouvindo, cantando e dançando o passinho. Seja lá que desgraça é essa. E por que fazem isso? Preste bem atenção, por que fazem isso? Porque estão nos seus próprios pecados, na sua própria malignidade, nos seus próprios caminhos. E é claro que é a nossa missão anunciar, assim como Esdras fez, declarando: venham, pois Deus está chamando o seu povo. E assim como Jesus mesmo disse no Evangelho de João, que aqueles que são suas ovelhas ouvem a voz do pastor e reconhecem a voz desse pastor e seguem o caminho do pastor. Nós podemos observar que Cristo, que está chamando o seu povo para adorá-lo, está anunciando isso hoje também.
E, portanto, nós podemos verificar, do versículo 1 ao 14, que esses nomes dizem respeito a nós hoje também. Será, meu irmão e minha irmã, que na genealogia da fé, do livro da vida, o seu nome está inserido? E são coisas que devem permear o nosso coração, não meramente como uma questão de crise existencial do tipo, será que eu sou salvo? Mas mais do que isso, eu tenho crido nas promessas do Senhor ou apenas naquilo que os meus olhos enxergam? Será que eu estivesse agora em Zurique, sendo chamado por Deus para voltar para Olinda, para continuar a construção do templo de Casa Caiada? Será que eu voltaria? Isso são coisas que devem entrar no nosso coração, e é claro que eu estou fazendo uma brincadeira, o ponto não é a construção do templo de Casa Caiada, mas é muito mais do que isso. O ponto é o povo de Deus que está sendo restaurado pelo próprio Senhor. Deus está em Cristo, restaurando um povo para chamar de seu, no qual nós somos chamados essa manhã. E há uma confrontação aqui ao nosso respeito. Você crê? Você crê nas promessas do Senhor? Você crê no perdão de Cristo? Você prefere continuar nos caminhos do pecado, da desobediência? Você prefere continuar no engano de uma vida prazerosa deste mundo, como na Babilônia? Você prefere ficar na Babilônia? Ou prefere vir sofrer numa cidade destruída, mas com Deus? Porque, queridos, a Babilônia sem Deus não vale absolutamente nada. E mesmo uma cidade de Jerusalém, sem muros, com Deus, vale muito mais. Muito mais. Precisamos observar com gratidão as promessas do Senhor e o quanto Ele tem cumprido a sua palavra. No texto seguinte, nós vemos a tensão vai aumentando, porque agora nós temos, do versículo 15 ao 20, como já lemos, o problema de não só pessoas irem para Jerusalém, mas agora temos o problema dos levitas. Eu já mencionei isso aos irmãos. Os levitas eram um grupo que foi escolhido por Deus, da tribo de Levi, especialmente pelo nome de Arão, para trabalhar no tabernáculo e, consequentemente, depois trabalhar no templo. E isso não tem absolutamente nada a ver com música diretamente, porque por muitos séculos, até pelo menos o reinado de Davi, não havia música no templo. Pelo menos não havia levitas tocando. Isso foi uma coisa que Davi estabeleceu, instaurou no seu reinado para adoração no templo. E é claro que isso é maravilhoso. Mas nós, infelizmente, como vivemos em tempos em que as pessoas fazem uma confusão danada sobre um monte de coisa, dentre elas, essa confusão que acontece. Confundem músicos com levitas. Esses são os levitas. Não. A não ser que você esteja levitando, não existe nenhum levita aqui. Porque não existe a tribo de Levi mais para o povo de Deus. Estamos vendo, havia esse tempo ainda, onde pessoas específicas trabalhavam no templo, e se elas não estivessem lá, simplesmente não haveria adoração. Não haveria sacrifício a Deus. Isso não aconteceria. Deus não poderia ser adorado. E Esdras, portanto, roga para que algumas pessoas voltem para solicitar que os levitas também venham. Parece que esses que trabalhavam no templo estavam mais acovardados. E é o que acontece aqui. Mas pela graça, e o próprio Esdras reconhece isso, ele diz que o Senhor estava com eles. E a demonstração que o Senhor estava com eles é porque realmente levitas se dispuseram para voltar para a adoração no templo, para louvar ao Senhor.
O trabalho ali também poderia ser retomado. Há um número considerável, eram em torno de 37 levitas, mais 220 outros servos que foram trazidos nessa viagem. Isso era maravilhoso, e Esdras reconheceu isso, porque Deus estava capacitando o seu povo para adorá-lo. Perceba, há um padrão aqui que está sendo estabelecido. É a mesma coisa que aconteceu quando eles saíram do Egito. Porque Deus também estabeleceu um povo e um grupo de pessoas, no caso Arão e seus filhos, para a adoração no tabernáculo. Agora, ele estabelece também um povo para a adoração no templo que estava sendo reconstruído. Da mesma sorte hoje, Cristo está trazendo um povo para si, para adorá-lo em espírito e em verdade, capacitando esse povo para a adoração. A diferença é que não mais isso está restrito a um grupo sacerdotal, mas todos nós somos chamados como sacerdotes de Deus, e absolutamente todos nós somos chamados para servir ao Senhor em adoração a Ele. É por isso que eu insisto tanto, queridos, que vocês não estão aqui como meros telespectadores. Vocês não vieram sentar nessas cadeiras e assistir o culto. Vocês vieram participar e servir ao Senhor em adoração a Ele. Deus convoca o seu povo para adorá-lo. E sem dúvida alguma, nós estarmos aqui nesse dia do Senhor, como foi dito pelo presbítero Wellington, é chamado do Senhor, é ordem do Senhor, para que possamos servi-lo em adoração. Reconhecendo os seus feitos maravilhosos em nossa vida. E começando essa semana, através exatamente desse reconhecimento, dessa capacitação. Porque, queridos, Deus supre a necessidade do seu povo para adorá-lo. Deus capacita e nos dá condições. Ele sabe onde o calo aperta. E não é só suprir a necessidade porque nos dá, por exemplo, um sistema de som que nos permita ter uma dinâmica mais fácil, mas nos capacita no coração para adorá-lo. Porque nós somos incapazes e indignos de adorar o Senhor. E a capacitação que Deus está provendo para o seu povo em Cristo é uma capacitação especialmente espiritual. Porque diferente do que muitas vezes é dito, para adorar a Deus, você não pode vir como você está. Não adianta você chegar como você quer. Não. Você precisa ser transformado, purificado, capacitado para chegar diante do trono da graça. É exatamente isso que vai acontecer na sequência do texto. É exatamente isso que vai acontecer quando nós observamos, eu vou fazer a leitura, que esses levitas agora estarão responsáveis pelos utensílios do templo, que eram chamados de santos. E o próprio Esdras diz, vocês são santos e os utensílios são santos. Porque para adorar a Deus é necessário que haja santificação e purificação. Mas antes de chegarmos lá, nós também vamos observar no versículo 21 ao 23, que Cristo também, Ele protege e cuida do seu povo nas mais diversas situações. Veja comigo. Então ali, junto ao rio Avá, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porque já lhe havíamos dito, a mão do Senhor, do nosso Deus, está sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim, nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos rendeu. Queridos, a viagem que era necessária ser feita, como já foi dito na semana passada pelo presbítero Reginaldo, era uma viagem de 4 meses. Era um povo de número considerável. Nós vamos ver que eles carregavam uma grande quantidade de ouro e prata. Uma grande quantidade. Daqui a pouco eu vou dizer o número.
E esse povo estava andando por 4 meses para chegar em Jerusalém. É muito tempo. O que acontece é que Esdras teme pela viagem. Ele sabe que há pessoas que têm intenções malignas contra o povo de Deus. Nós já vimos vários deles aqui. Pessoas que têm interesse de se levantar e de impedir que o povo de Deus chegasse em Jerusalém. E agora a atenção mais uma vez se mostra. Por quê? Porque Esdras diz, vamos fazer um jejum. Vamos nos humilhar diante de Deus, porque nós temos uma viagem perigosíssima, nós temos inimigos levantados contra nós, e nós temos muita coisa para perder, além de nós mesmos, dos nossos filhos, e até mesmo dos objetos que nós estamos levando. E o problema é que ele não queria voltar para o rei e dizer assim, rei, manda aí uns soldados com a gente, que vão nos proteger, porque ele já havia dito que o Deus que estava com eles era um Deus que os iria proteger. E agora tem atenção, quem vai nos proteger? E não tem chapolim colorado que resolva esse negócio. Porque em quem eles podem confiar? Será que a confiança do povo de Deus estaria depositada na força do rei? Ora, mas se fosse esse o caso, era melhor nem voltar para Jerusalém. O povo agora passa por um processo realmente de purificação e de confiança no Senhor, em saber que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Porque aquele que chamou o seu povo há de levá-los realmente para Jerusalém, ainda que isso perpasse por vários caminhos, várias situações de perigo como essa. Mas mesmo assim, confiando no Senhor, o povo está disposto a orar a Deus, a clamar por Ele e fazer santo jejum. Jejum é alguma coisa, queridos, que de uma certa forma ele tem sido trazido pela igreja evangélica de maneira muito controversa, porque há 2 extremos. Há um grupo que basicamente desconsidera essa disciplina espiritual, o jejum, alguma coisa que não faz parte da vivência, e outro grupo que considera que isso é o meio pelo qual você consegue mudar a vontade de Deus, você consegue, de uma certa forma, conquistar o coração de Deus, porque afinal de contas você está fazendo jejum. Esses 2 extremos não são bíblicos. Esses 2 extremos estão em polos que, no final das contas, se complementam, porque os 2 estão errados. A Bíblia ordena que nós façamos jejum. Isso acontece tanto no Antigo Testamento, quanto também no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus diz que naquele momento que os discípulos estavam com Ele, não era a hora de jejuar, mas haveria um tempo, não estando com Ele, que deveriam fazer isso. E a disciplina do jejum, queridos, como eu já até mencionei isso em outros momentos, não é alguma coisa que nós fazemos para mudar a Deus e fazer que a vontade dEle se adeque à nossa, mas é exatamente o contrário, porque o que nós fazemos quando declaramos que a ausência de alimento, que é alguma coisa basilar para a nossa vida, nós não conseguimos viver sem alimento, nós retiramos isso por um período para declarar que muito mais do que fundamentar nossa vida através de comida e de bebida, e portanto, de confiar nas coisas desse mundo, e de confiar naquilo que os nossos olhos enxergam, de confiar nos meios naturais, na força do nosso braço, do nosso trabalho, muito mais do que confiar nisso, nós temos que confiar em Deus. E o jejum é uma declaração de dependência de Deus. Nós declaramos para Deus e para nós mesmos, fisicamente, dizendo, corpo, muito mais do que de comida, você precisa de Deus. Jejum, portanto, envolve uma mudança não em Deus, mas envolve uma mudança em nós. E quando Esdras, portanto, está instituindo esse jejum para o povo, ele está fazendo exatamente um trabalho didático, bem pedagógico para aquele povo, dizendo assim, olha, vocês vão ter que confiar em Deus agora, porque nós vamos caminhar por 4 meses
sem proteção de nenhum exército, com uma quantia considerável de dinheiro que foi doado a nós, vocês viram isso na semana passada. E a gente vai ter que confiar em Deus. Não vai poder confiar na força do nosso braço, porque nós somos pequenos, nós somos fracos. E o jejum seria uma disciplina pedagógica, física, para ajudar o povo a confiar em Deus. E talvez a gente pudesse pensar que é exatamente porque nós temos feito pouco jejum que nós temos andado tanto ansiosos. Considerando que a ansiedade está envolvida, dentre outras coisas, é claro, mas falo da ansiedade que se revela como um pecado. A ansiedade está relacionada com a nossa desconfiança na providência, na confiança em Deus. Se nós estivéssemos mais dispostos a ter mais tempo de jejum e de confiar mais em Deus e na sua palavra, talvez nosso coração andasse menos trôpego nas promessas do Senhor. E perceba, jejum, queridos, não é dieta, tá? Por favor, não confundir isso. Jejum não é uma coisa que você faz e diz assim, bom, vou ficar em jejum, trabalhar, fazer minhas coisas, minhas atividades, vou ver o Netflix. Não. Jejum é uma disciplina espiritual, onde você deixa o tempo destinado para alimentar-se fisicamente, para alimentar-se espiritualmente, através de oração e leitura da palavra. Então o povo aqui aprende, e é exatamente isso que termina o versículo 23, olha só. Assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. O que aconteceu? E Ele nos atendeu. Ele foi misericordioso com o seu povo e os atendeu. Na sequência, nós observamos que não só Cristo chama, Cristo capacita, Cristo protege, mas Ele também santifica o seu povo. Versículo 24 ao versículo 30. Então separei 12 dos principais sacerdotes, isto é, Serebias, Razabias e os 10 seus irmãos. Pesei-lhes a prata e o ouro, e os utensílios que o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que ali estava, tinham contribuído para o templo do nosso Deus. Entreguei-lhes nas mãos 22.000 quilos de prata, 3.400 quilos em objetos de prata, 3.400 quilos de ouro. Além disso, entreguei 20 taças de ouro de 8,5 quilos e 2 objetos de bronze lustroso e fino, tão precioso como o ouro. Então eu lhes disse, vocês são santos ao Senhor, e santos são estes objetos, bem como esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus dos seus pais. Vigiem e guardem essas coisas até que as pesem na presença dos principais sacerdotes, dos levitas, dos chefes das famílias de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata e o ouro e os objetos para os trazerem a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. Como nós vimos na semana passada, o rei Artaxerxes não só ordenou que o povo voltasse para Jerusalém, mas também ordenou que o povo da Babilônia, ali daquela região, fizesse doações e quantias consideráveis para o sustento do povo de Deus nessa volta para Jerusalém. E eu não sei se vocês conseguiram calcular aí rapidinho o tanto que foi dito aqui por Esdras. Mas aqui nós temos em torno de 3 toneladas de ouro e 24 toneladas de prata. Os irmãos têm ideia do valor disso? Eu também não. É muito dinheiro. É muito ouro. E esse povo estava carregando consigo. Mas observe que Deus, portanto, conduziu com generosidade os ímpios para que pudessem sustentar o povo de Deus. Mas agora está nas mãos dos sacerdotes, aqueles que são santos, para santificar esses objetos e, portanto, também está na responsabilidade deles que eles cuidem de todos esses objetos, de todas essas coisas, para levá-los ao templo. E nós acabamos de, por exemplo, ter esse momento de ofertório, e sempre temos feito isso, nós sempre oramos,
rogando para a liderança da igreja, os diáconos e os presbíteros, se responsabilizarem e cuidarem dessas finanças com a honestidade, com diligência. Isso realmente é alguma coisa fundamental para a nossa vida como líderes. Precisamos cuidar das contribuições voluntárias, generosas do povo de Deus, a fim de glorificarmos a Deus através disso. Infelizmente, muitas e muitas vezes nós temos visto na igreja evangélica escândalos terríveis de pastores que desviam verbas e que desviam finalidades. E isso tudo tem gerado uma série de confusões, inclusive na nossa sociedade. Mas aqui, esses sacerdotes são chamados de santos, separados por Deus para o trabalho sacerdotal, mas também para santificar as coisas que estão gerindo. Cristo, queridos, faz isso conosco hoje também, porque Ele está santificando a sua igreja, separando ela como esses próprios utensílios, porque veja, nós não temos mais utensílios no templo. Nós somos pedras vivas no altar do Senhor. Nós somos os utensílios do templo. Nós. E portanto, agora somos nós que precisamos estar separados para a adoração ao Senhor. Separados e santificados. E como eu disse antes, nós não somos chamados pelo Senhor para nos chegarmos de qualquer jeito. Mas há exortação da parte de Deus para que nós nos acheguemos diante dEle em adoração e santificação, queridos. A igreja é uma igreja que tem que buscar santidade. Nós não podemos brincar com o pecado. O pecado devia ser alguma coisa da qual nós temeríamos muito, porque nos afasta de Deus. Como está a sua vida, meu irmão e minha irmã? Porque você pode me enganar. Eu não tenho condições de ver seu coração, de ver o que você faz quando a igreja não está olhando você, quando você não está aqui. Mas Deus está vendo tudo o que você faz. E diante dele, como está a sua vida? Como está o seu coração? Quais são os pecados que você tem colecionado contra Deus, contra o seu povo, e que agora você chega aqui impuro diante do Senhor? O Senhor, que é fogo consumidor, nos chama para a santidade. E nós precisamos ter essa consciência da gravidade dos nossos pecados. Ao mesmo tempo que precisamos ter a consciência, e glória a Deus por isso, de que Cristo nos santifica, que Cristo nos transforma, que Cristo nos faz puros outra vez. É claro que essa mensagem seria apenas uma questão legalista se eu terminasse simplesmente ao dizer: você precisa ser santo, e se você é um impuro, você não deveria estar aqui. Mas graças a Deus que o texto não termina dessa forma. Versículo 31 ao 36 nos mostra Cristo sendo adorado por um povo impuro, mas que é purificado pelo próprio Deus. Partimos do rio Avá no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e descansamos 3 dias. No 4º dia, pesamos no templo do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josadabe, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi imediatamente registrado. Os exilados que voltaram
do cativeiro, ofereceram holocaustos ao Deus Israel. 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores da região desse lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Como eu disse, na história do povo de Deus, tudo termina em adoração. Na história do povo de Deus, a redenção culmina com a adoração ao Deus vivo. E aqui está o povo reunido em purificação, buscando a purificação, e foram muitos e muitos sacrifícios. Foram vários animais que foram sacrificados aqui, para que o povo se tornasse puro diante de Deus em adoração. Mas, queridos, nós sabemos que nem mesmo esses animais poderiam purificar o povo de Deus. Porque foi o sacrifício de Cristo na cruz que purificou o seu povo. E se você chega hoje aqui, diante de Deus, impuro, há uma palavra de esperança na sua vida. É que Cristo subiu à cruz e entregou a sua vida em nosso lugar, recebendo sobre si os nossos pecados. E o sangue de Cristo nos liberta, restaura a nossa vida por inteiro e purifica-nos para adorá-lo. E nós somos chamados, portanto, nessa manhã, a verificarmos a importância da adoração em nossa vida. Queridos, missão, evangelização existe porque há pessoas que ainda não estão adorando a Deus, e nós precisamos levar o evangelho a essas, para que declarem quem é o Senhor. A redenção existe para que nós adoremos ao Senhor. Se você está acompanhando comigo a série em Apocalipse, você tem visto isso. Os seres celestiais adorando ao Cristo, ao Cordeiro que foi morto, por causa da obra de redenção. Nós estamos vivos hoje, nós estamos aqui para adorar a Deus, e é por isso que nós jamais deveríamos negligenciar a adoração ao Senhor. Colocar isso de maneira lateral, isso como coisa que simplesmente nós podemos decidir se fazemos ou não. Isso é a coisa mais fundamental da nossa vida. O maravilhoso é saber que Cristo, o próprio Cristo, assim como Esdras, e Esdras aqui se torna como um tipo do próprio Cristo. Cristo está liderando o seu povo, chamando o seu povo, capacitando o seu povo, cuidando do seu povo, santificando o seu povo, porque Ele é o nosso alvo de adoração. Cristo está presente entre nós hoje para receber a nossa adoração em espírito e em verdade, de um povo que foi chamado por Ele e foi santificado por Ele para a sua glória. Essa é a nossa vida. É para isso que nós somos chamados. E se você tem colocado outras coisas nesse lugar, se você tem dado prioridades na sua vida que são de Deus, se são para Deus, se tem coisas que estão atrapalhando a sua vida de santidade, se tem coisas que estão atrapalhando a sua vida de piedade ao Senhor, tem coisas que estão atrapalhando a sua vida de compromisso em servir a Ele, e especialmente de adorar a Ele no seu santo dia, arrependa-se hoje e abandone esse caminho, porque o Senhor te chama para uma nova vida, te chama para uma vida restaurada, resgatados como aqueles que foram resgatados do Egito, resgatados como aqueles que foram resgatados da Babilônia, resgatados do pecado, da ira, da condenação, do inferno, para a salvação no Senhor e adorá-lo, que Ele nos chama hoje.
Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Senhor bendito, Deus santo e maravilhoso, o Senhor é Rei em nossas vidas, o Senhor que nos redimiu e nos resgatou por meio de Cristo, e nós só estamos aqui porque fomos resgatados. E agora, o nosso desejo, ó Deus, diante disso, é primeiramente pedir perdão pelas muitas e muitas vezes que nós não reconhecemos isso. É também, Senhor, rogar a Ti que mude nosso coração e nos dê cada vez mais desejo de adorar e de Te servir, Senhor. Ao mesmo tempo que somos conduzidos em adoração, ao mesmo tempo que somos levados ao Senhor para Te amar mais e mais. Abençoa-nos, ó Pai, pelo Teu santo poder para glorificar o Teu nome. Assim, nós oramos e rogamos. Em Cristo Jesus, nosso Redentor. Amém.